meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Lari Responde, o nosso quadro onde conversamos um pouquinho como se você estivesse aqui na minha sala, aqui no atendimento pastoral. E a ideia é que vocês mandem os casos de vocês e a gente aqui, aos pouquinhos, a gente vai trocando uma ideia. Óbvio que sempre muito limitado, porque eu não conheço você, eu não sei toda a história, eu não ouvi o outro lado. Então, sempre vai ter esses limites, mas a gente vai trocando uma ideia e chegar à conclusão de algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. O caso de hoje é confesso ou não confesso? Então, roda a vinheta, tá começando mais um Lari Responde. De hoje é confesso ou não confesso? E aí vamos ler a história dela. Oi Lari, minha história é a seguinte: traí meu marido há 8 anos atrás, me arrependi na época, mudei a atitude e ficou tudo bem. Acontece que nunca contei para meu marido, por medo dele não ficar comigo, e hoje somos muito felizes juntos. Tá. Você acha que eu devo contar para ele sobre isso? Eu não gostaria de contar porque é algo que ficou lá atrás e se trouxesse isso hoje, poderia abalar o nosso relacionamento. Vamos lá. A pergunta é se eu acho que ela deve contar ou não para o marido dela a respeito do que aconteceu lá há 8 anos atrás. E a questão aqui não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, é óbvio que aqui, né, Tiago, ele tá falando bem globalmente falando, mas eu acho que a gente pode aplicar muito bem a esse caso. Diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Bom, o que acontece aqui, minha amiga? Aconteceu há 8 anos atrás, uma traição, você se arrependeu, mudou de atitude, tá tudo bem, tocou a vida reto, 8 anos se passaram e isso é uma pergunta que você tem. E essa pergunta é muito comum. Por quê? Porque muitas pessoas não querem mexer em coisas que aconteceram lá atrás, justamente porque a vida tá tranquila. Pra que a gente vai levantar essa poeira de novo se tá tudo bem? Mas a grande questão é o que é estar bem de verdade. O que é estar num relacionamento não abalado, não é? Então, acho que responder isso vai ajudar muito a gente. O que acontece? A Bíblia fala sobre confissão de pecado. A confissão de pecado para duas pessoas, ou enfim, para Deus, para que sejamos perdoados. Então, confesse os seus pecados para que sejam perdoados. E também confessamos os nossos pecados para alguém, para um pastor, para o meu marido, enfim, para um amigo que caminha comigo. Por que isso é tão importante? Aqui em Tiago ele fala para que sejamos curados. Que cura é essa? Do que ele está falando? Quando nós caímos em algum pecado, acontece alguma coisa em que é necessário que haja perdão de pecados da sua parte, é muito importante que a gente conte com alguém, tenha alguém para que a gente possa nos apoiar, para que a gente possa falar, ser ouvido, ser ajudado. E é tão interessante a gente até falou num pod nosso sobre isso, que confessar para alguém, ele é vergonhoso, né? Ele é uma coisa que mancha a tua imagem, né? Você fala, puxa, eu caí nisso, olha que vergonha. Nossa, eu fui invejosa. Puxa, quero abrir meu coração, fui invejosa. Eu menti, né? Que coisa mais vergonhosa você falar assim, né? Menti, sabe? Falei que era uma coisa, mas era outra. É horrível, né? Você abrir as coisas mais obscuras da sua vida, mais ocultas da sua vida. Porém, quando você fala isso pra alguém, você tá expondo na humildade de pedir ajuda. Porque a próxima vez que você for fazer, pelo compromisso que você tem consigo mesma de quando eu cair em pecado, eu vou confessar a Deus, eu vou confessar alguém, né? Por esse compromisso que você tem, acaba que você vai pensar muitas vezes antes de cair ou antes de ceder a algumas tentações. Por quê? Porque você tem alguém a quem prestar contas, nesse sentido de ajuda mesmo. Esse constrangimento, ele vai te levando a você se afastar disso, para que você não tenha que cair nesse constrangimento de ter que abrir. E isso é didático, isso é um exercício para a nossa vida. Então, confessar o pecado para alguém é, na verdade, curador para você, porque isso você vai se afastando do pecado, porque a outra pessoa pode te ouvir, orar por você, né, interceder por você, junto com você. Você não está mais sozinho. Quando você confessa o seu pecado,
pecado, essa pessoa pode te instruir. Olha, né, eu já caí nisso também, eu fiz isso, isso e isso. Então você não fica sozinho ali, vivendo aquela dor do pecado. Agora você conta com alguém para te constranger, para te instruir, para orar com você. Então nesse caso aqui, olha só que interessante, ela fala assim, né? Não quero mexer nisso para não abalar o nosso relacionamento. Vamos pensar um pouquinho juntos. O que é abalar um relacionamento? Será que esse relacionamento já não está abalado? Porque você construir um relacionamento num terreno mole, num terreno areioso, num terreno que não vai sustentar, vai desabar, vai abalar em algum momento, você confessando ou não confessando. Por quê? Porque você está construindo um relacionamento não numa base sólida, mas numa base de mentira, numa base de esconder o que aconteceu, uma base de vamos viver daqui pra frente, porque o que aconteceu lá atrás você não pode saber. Pra mim, meu ponto de vista, o seu relacionamento já está abalado. Na verdade, é só uma questão de tempo. Então, não dá pra você continuar a viver continuando construir esse seu relacionamento nesse terreno não sólido. Por quê? Porque essa situação, ela é como uma bomba relógio, né? Como um vulcão adormecido. A qualquer momento, isso pode vir à tona. A qualquer momento, isso vai estourar. E aí a grande questão é como você quer ter que resolver isso, porque isso em algum momento vai vir à tona, porque a mentira ela não fica coberta. Se você ama Jesus, você, né, pelo que eu entendi aqui, é uma pessoa que quer acertar, ama ser família, estar ali casada, se arrependeu, enfim. Você sabe que a palavra de Deus fala sobre isso. A verdade, ela sempre vai vir à tona, de alguma forma. Então isso, na verdade, é uma bomba relógio. A questão é como você quer ter que lidar com isso. Como você quer que ele descubra isso? Descobrindo ou você falando? Então, é como você limpar a casa, colocar embaixo do tapete toda a sujeira e tá tudo limpo, pessoal. E você se convencer de que tá tudo certo. E não tá. Daqui a pouco começa a rinite. Se for o meu caso, eu tenho muita rinite. Então, eu já ia começar a espirrar, mas não dá pra ver nada, mas eu tenho todos os sintomas de que as coisas não estão bem. Então, veja, o que é melhor? Você pegar em um momento em que não está em crise, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e você resolver isso, confessar, se livrar disso, abrir isso, ou em um momento em que ele descobre sozinho, tudo vai pro ar, e aí, enfim, vai depender de como ele vai saber lidar com isso. Então, até aqui, né? O que a gente precisa entender? Sim, você precisa confessar. Não porque você quer, não porque você gosta, não porque você acha que é a melhor alternativa, mas porque a Bíblia diz que tem que confessar. A Bíblia diz que você precisa ter um relacionamento com base na verdade, ter um relacionamento com base naquilo que é sólido. Então a Bíblia diz que você precisa confessar. Não é o tempo, é porque já passou 8 anos, não importa se foi semana passada ou se foi há 20 anos atrás. A Bíblia diz que você precisa confessar o seu pecado. Mas eu já confessei para Deus. Pois é, mas daí você não quer arcar com as consequências das suas escolhas. Que isso é um ponto muito importante. E deixa eu dizer uma coisa que é bem dura para você agora. Nós precisamos começar a nos responsabilizar pelas decisões que nós tomamos. Porque a gente às vezes tem coragem de fazer algumas coisas, mas não tem coragem de arcar com essas coisas. E isso acontece, por exemplo, com fofoca. A gente tem coragem de ir lá fofocar, né, não sei o quê, numa turma ali, numa galera, em algumas pessoas, minhas amigas, mas quando você é descoberta, não, mas eu não falei bem assim, não... Entende? Se a gente tem coragem para tomar algumas decisões de pecados, a gente bate no peito e diz, tá tudo bem, eu vou pecar aqui do jeito que eu quero. A gente precisa ter coragem de ter responsabilidades com isso. Não importa quanto tempo isso levou, não importa como está a situação hoje. A Bíblia diz que você precisa confessar e organizar a tua vida. Por quê? Porque isso tem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, você sabia que é direito dele saber isso? E isso eu digo, por exemplo, até na questão, se fosse ao contrário. Como você se sentiria se o seu marido tivesse há 8 anos atrás te traído e numa boa, vamos viver a vida, vamos tocar reto? Como você se sentiria? Consegue pensar? Como seria emocionalmente você lidar com isso? Como que você se sentiria estando do outro lado? Sabe por quê? Porque é direito dele saber. É direito dele saber. Lari, mas assim, se eu falar, eu tenho certeza que ele vai embora. Pois que
arque com as suas consequências. Eu sei que isso é muito duro que eu estou dizendo, mas a gente não pode cobrir uma mentira com outra e seguir a vida dessa forma. Um problema ser coberto por outro. É direito dele saber o que aconteceu, porque você é casada com ele, você é uma só carne com ele. Diante de Deus, você provavelmente se aliançou com ele, prometendo estar com ele, ser uma só com ele. Ele tem direito de saber isso. E também tem o direito de escolher o que ele vai fazer com tudo isso. Isso não cabe a você. O que cabe a você é você obedecer a palavra de Deus sobre confissão. As formas, quem vai estar junto, isso é muito importante também levar em consideração. Eu não estou dizendo isso para você fazer de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. Não, esteja com um pastor, converse com ele, sabe? Chame alguém de confiança, alguém que você considera maduro, sabe? Alguém que está com você, que ama vocês, sabe? Abra o teu coração, peça ajuda para fazer da melhor forma possível. O que você não pode é continuar mantendo isso em segredo, como se tudo estivesse bem. Não está tudo bem. Sabe por que não está? Porque o perdão é algo espiritual. Pessoas, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas pessoas, elas têm dores físicas, doenças por causa de coisas que estão amarradas pela falta de perdão, por falta de perdoar. Isso vai enchendo a sua vida, que vai de alguma forma te amarrando a uma situação e você não vai pra frente. A gente teve pouco tempo um evento muito interessante de mulheres e que uma mulher, a gente abriu um espaço ali para ter algumas intercessoras, algumas mulheres que estavam em oração com elas, e uma delas abraçou, ela falou assim, olha, eu preciso confessar sobre um aborto que eu fiz, que eu nunca disse pra ninguém, toquei minha vida reto, mas agora eu entendi por que a minha vida nunca foi pra frente. Eu preciso confessar, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ser liberta disso. Então, isso eu falo com base até no seu próprio caso. Você, há 8 anos, né? 8 anos depois, você tá vindo aqui falar sobre isso, perguntar e tirar respostas disso. Por quê? Porque provavelmente você está há 8 anos amarrada a uma situação dessa. Então, aparentemente, está tudo bem. Mas a verdade não tá tudo bem. Tem várias coisas aí errado. Você está desobedecendo a Deus, você está tirando o direito do seu marido de saber, você está deixando de viver o extraordinário com o Senhor porque você está amarrado a coisas do passado. É óbvio que eu estou falando isso biblicamente e sentada aqui, de boa, que não é o meu caso, né? Não vivi esse caso na minha casa, mas eu preciso te falar isso. Biblicamente, você precisa confessar. Como? Aí sim, essa parte é muito importante. Você precisa de ajuda. Você precisa ter alguém com autoridade junto com você que possa te ouvir, se compadecer de você e de tudo que está acontecendo e tornar isso de uma forma mais pacífica possível, mostrando arrependimento, mostrando de fato o quanto isso dói em você e o quanto você se arrepende disso e o quanto você precisa de ajuda nessa área, talvez, ainda hoje, não sei como você tá, mas tornar isso até inclusive um testemunho ao Senhor de restauração, de liberdade que você vai ter daqui para frente, de obediência ao Senhor e o quanto talvez isso que você vai viver a partir de agora vai ser bênção na vida de outras mulheres, de confessar, ser tratada pelo Senhor e viver com base na verdade. Quantas vezes a gente vive coisas em pecado, quando a gente vai se relacionar com o Senhor, parece que o relacionamento com o Senhor não vai pra frente, parece que a nossa oração não passa do teto, parece que a gente tá falando sozinha, parece que a gente não vê mais Deus agindo. Você precisa de ajuda nessa área, você precisa ser tratada pelo Senhor. E o pecado é aquilo que divide a gente do relacionamento com o Senhor. Não tenho dúvidas disso. Se você tinha alguma dúvida, se existe um problema no teu relacionamento com o Senhor, se chama pecado. Pecado oculto, pecado de estimação, pecado guardado. Leve a sério isso, sabe? Se programe para isso, mas não deixe passar mais tempo. Não deixe de ver a glória do Senhor sobre o relacionamento de vocês. É isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Lari Responde.